Olá, queridos, nós estamos iniciando 100 Dias na Palavra e eu gostaria de te convidar a fazer um devocional junto comigo. Hoje nós iremos falar sobre vida espiritual e ministerial. Como tem estado sua vida espiritual e sua vida ministerial? Você tem crescido, se desenvolvido? Porque a caminhada cristã, ela pressupõe um desenvolvimento, ela pressupõe um crescimento. O Senhor nos convidou, Ele nos aceitou como filhos, mas a ideia é que possamos ser filhos maduros a cada dia, né? Crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Lá em João, no capítulo 15, Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos, a Bíblia diz no versículo 5 de João, capítulo 15, ele diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. O que Jesus está dizendo é que existe uma conexão, ou melhor, uma comunhão orgânica que acontece no relacionamento com Ele. Ele diz que Ele é a videira, e a videira é verdadeira, e nós somos os ramos. E nós fomos chamados para dar fruto. Ele diz: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Nisto o meu Pai vai ser glorificado, que vocês deem muito fruto. Eu gosto de imaginar que Jesus, sendo essa videira, né, que nós sabemos que é onde é a vide, onde vem a uva, ela tem os ramos, que são aqueles ramos que ficam pendurados na videira. E nesses ramos que estão pendurados, nós vemos que a ideia é que organicamente seja formado uvas. E essas uvas, elas são o fruto de uma comunhão e de uma unidade que há entre os ramos e a videira. O que Jesus está dizendo é que não tem como você frutificar se você não estiver conectado em mim, se você não estiver conectado comigo. É interessante porque a ideia principal não é a frutificação por si só apenas, não é o resultado por si só apenas. O que Jesus está falando é que se Ele é a videira e nós somos os ramos e a ideia é frutificar, o que Jesus está querendo é comunhão. Ele está querendo relacionamento. Ele diz: olha, os ramos que não frutificam, o meu Pai corta. Por que o Pai cortaria ramos que não frutificam? Porque não evidenciam unidade, não evidenciam comunhão, não evidenciam concordância. Os ramos não estão de acordo com a videira, né? Que está ali enraizada, que nutre. Não há como frutificar sem estarmos unidos e nutridos por Cristo. É maravilhoso entender que a vontade de Deus é sempre nos levar a lugares mais profundos nessa comunhão. Nós vemos, por exemplo, lá na visão de Ezequiel, no capítulo 47, quando o anjo leva Ezequiel, né, a entrar naquele rio, e a Bíblia diz que no versículo 3 ao 5 de 47, que ele entra e ele vai medindo. E cada vez que ele vai entrando naquele rio, vai ficando mais profundo. O que é interessante é que a ideia principal do que Ezequiel está sendo convidado a fazer ao entrar no rio, entrar em águas mais profundas, não era nem cruzar o rio para o outro lado. Quando ele termina, ele volta para a mesma margem. A ideia de Deus é que nós possamos sermos conduzidos pelo seu Espírito e percamos o controle. A ideia de entrar num rio, e aí Ezequiel fala, chegamos até um ponto em que não dava mais pé, porque as águas e as correntes eram muito, muito fortes. A ideia de a gente poder confiar no nosso Deus, ao ponto de que Ele possa nos conduzir, e não só isso, nós possamos confiar inteiramente no cuidado dEle, é o que Deus deseja, que nós possamos crescer na nossa vida espiritual e na nossa vida ministerial. E também nos lembramos da palavra do Senhor Jesus, onde aparece, né, lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 36. Eles perguntam a Jesus qual é o maior mandamento. Um escriba que trabalhava em interpretar as Escrituras pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus cita, né, o Shema dos judeus, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e ele diz, né, o Shema dizia: ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força, ou com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E Jesus resume o maior mandamento como amar a Deus com toda a sua força. Eu gostaria de me atentar
nessa palavra força? Essa palavra força no hebraico, né, meod, é interessante porque essa palavra no hebraico, ela não era usada para força, ela era usada como um advérbio de intensidade, quer dizer muito. Né? Por exemplo, quando a Bíblia diz que Caim ficou irado com Abel, ele ficou meod irado, ele ficou muito irado. Quando a Bíblia diz que Deus, depois de terminar as coisas, né, em cada dia dizendo que era bom, quando ele termina todas as coisas, a Bíblia diz, e viu Deus que era meod bom, era muito bom. Ou seja, é algo que fala sobre intensidade. Essa intensidade fala sobre uma potência, por isso que traduziram como força. Mas o que poderia entender como meod, né, como força, se nós fôssemos tentar entender qual é o coração de Deus nessa ordem que Ele dá, nesse mandamento que Ele dá. É interessante que quando eles queriam fazer com que algo era muito intenso, eles repetiam até essa palavra 2 vezes, essa palavra meod no hebraico. Por exemplo, quando diz que Jacó era meod rico, ele se tornou muito, muito próspero, né? Então, a gente entende que quando nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, mas com toda a nossa intensidade ou com todo o nosso muito. Isso fala sobre uma integralidade de tudo que nós somos, tudo que temos e tudo que fazemos. É por isso que quando nós falamos sobre crescer espiritualmente, ministerialmente, ele deve envolver intensidade. É o princípio ativo de nós sermos responsáveis por esse crescimento. É claro que o Senhor, Ele nos concede tudo o que precisamos. Está escrito em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, ele diz que Deus já nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade, ou seja, viver uma vida que agrada a Ele. E ele continua dizendo, para que sejamos coparticipantes da sua natureza divina. Lembra que nós voltamos aqui? O desejo de Deus é comunhão. Coparticipantes da natureza divina de Deus, ou seja, o caráter de Deus, as virtudes de Deus. Quem Deus é na expressão dos seus filhos. Essa é a vontade do nosso Pai. E o apóstolo Pedro continua dizendo, olha, agora que nós já recebemos tudo que precisamos para viver uma vida de piedade, para que nós fôssemos coparticipantes da sua natureza divina, ele continua dizendo, busquem diligentemente agora associar a sua fé ou acrescentar a sua fé, fazer crescer a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês, ou seja, a raiz está aí, a fé salvífica que foi entregue a vocês, essa semente já está aí. Mas agora em vós aumentando, vão fazer com que vocês não sejam nem frutíferos e nem inativos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Olha a palavra conhecimento aí de novo, que traz a ideia de comunhão, que traz a ideia de intimidade. Então, o desejo de Deus na nossa vida espiritual e ministerial é que nós possamos crescer. Não é simplesmente o frutificar pelo frutificar ou o resultado em si, mas é a evidência que nós estamos conectados, sendo nutridos pela raiz que é Cristo, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, como diz Efésios. E quando nós voltamos para entender João 15, 5, ele fala esse princípio de que nós frutificaremos a partir dele. Ele diz, sem mim, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo, eu gosto muito desse princípio, quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, não é o mesmo de que comigo nada vocês precisam fazer. Ou seja, estando agora enraizados em Cristo, sendo os ramos dessa videira verdadeira, nós, nutridos por Ele, recebendo toda a virtude de Cristo, que em 2 Pedro diz que nós recebemos pelo divino poder do Senhor aquilo que precisamos para viver essa vida de piedade, agora a gente vai buscar diligentemente entrar em águas mais profundas, como nós lemos em Ezequiel, ao ponto de que nós não conduzamos mais a nossa vida, mas sejamos conduzidos pelo Espírito, para que Ele seja tudo em todos. Eu gostaria de que você ficasse com esse devocional e essa reflexão e que você possa continuar, mesmo sem mim, aproveitando e desfrutando de tudo que a palavra de Deus, que é poderosa para transformar nossa alma, tem durante esses 100 dias na palavra. Deus abençoe sua vida.